Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal e hoje vamos abordar os 10 cenários que eu acredito que são imprescindíveis e que todo profissional, todo empresário, todo empreendedor tem que saber sobre o lucro real. Vamos lá? Primeiro tópico: que legislação nós devemos seguir? Bom, nós temos aí em vigor o regulamento do imposto de renda de 2018, que atualiza e substitui o regulamento do imposto de renda de 99, e temos também de uma forma muito didática, muito prática, com anexos, com exemplos de contabilizações, a Instrução Normativa 1700 de 2017. Portanto, com essas duas bases aqui, a gente tem muito documento, muita informação, muito detalhamento de como nós temos que trabalhar com o lucro real. Segundo ponto, a base de cálculo do lucro real. Presumido é o faturamento, simples é o faturamento e o real. O real a gente não faz pelo faturamento, o real a gente busca o resultado do exercício antes do IR da contribuição. Portanto, na DRE, nós buscamos o resultado do exercício, ajustamos por adições e por exclusões, visto que nem tudo que nós temos no resultado contábil é aceito em ambiente fiscal, e aí sim chegamos à base de cálculo para que possamos calcular os tributos, imposto de renda e a contribuição social. Tá, e como que eu acho as adições, exclusões, como que eu faço isso sem ter incertezas? Também pela Instrução Normativa 1700 de 2017. O anexo 1 da Instrução Normativa trata das adições ao LACS, que é a contribuição social, e ao LALUR, que é o imposto de renda. O anexo 2 trata das exclusões ao LACS e ao LALUR. E o anexo 3 trata das vidas úteis que nós devemos aplicar às depreciações dos ativos imobilizados. Portanto, fundamental para todos que estão ligados ao lucro real ficarem atentos ao anexo 1, anexo 2 e anexo 3 da Instrução Normativa 1700. Ok. E o lucro real, eu só faço por estratégia ou tem algum limite que me obriga ao lucro real? Sim, tem um limite. O lucro real, ele passa a ser obrigatório para as empresas a partir do momento que elas oferem, dentro de um exercício social, receitas totais superiores a 78 milhões. E o que é uma receita total? É a somatória da receita bruta com receita financeira, com outras receitas, venda de imobilizado, tudo isso entra no contexto de receita bruta. Se eu ultrapassar dentro de um exercício social o montante de 78 milhões, automaticamente no ano seguinte eu estou no lucro real. Aí se a empresa foi fundada no meio do caminho, se ela foi fundada em março, abril, maio, agosto, aí nós fazemos a proporcionalidade, que é 6 milhões e 500 ao mês. Portanto, fiquem atentos, não é só por estratégia que a gente vai para o lucro real. Bom, e além do faturamento, o que também pode nos levar obrigatoriamente ao lucro real? Algumas atividades, como por exemplo instituições financeiras, factorings, são obrigadas ao lucro real e também algumas operações com o exterior. Se eu recebo, por exemplo, dividendos do exterior, automaticamente eu faço parte do contexto do lucro real. Então, atenção com alterações contratuais, porque um KNAI equivocado pode levar uma empresa ao lucro real, e atenção também com as atividades financeiras da empresa, com os instrumentos financeiros, para que não tenhamos aí um desenquadramento do presumido por conta de um KNAI mal atribuído ou de uma operação equivocada. O que mais nós temos aqui em sexto lugar? Há duas opções para a gente trabalhar com o lucro real. O real anual e o real trimestral. É fato que muitos preferem o real trimestral, porque, como o próprio nome diz, nós temos um trimestre para realizarmos o fechamento, as demonstrações contábeis, adições, exclusões, mas cuidado, nem sempre o trimestral é bom para todas as empresas. Há uma tendência, notem o que eu estou dizendo, tendência, não podemos afirmar que é uma certeza, mas há uma tendência de que
Empresas estáveis, que sempre geram o mesmo resultado, que tem uma margem muito próxima, ficam interessantes no regime trimestral. Empresas que possuem sazonalidade, que possuem instabilidade, que possuem volatilidade, geralmente não fazem sentido no lucro real trimestral. Elas têm que trabalhar no lucro real anual. Além disso, no lucro real trimestral, a cada trimestre é como se nós fechássemos um ano. Então, se eu tenho prejuízo no primeiro trimestre, eu não posso compensar integralmente o prejuízo no segundo. Eu fico limitado a 30% do lucro que eu oferir. No real anual, todo o prejuízo do período eu aproveito, todo o pagamento anterior eu aproveito. Portanto, cuidado, analisem bem, porque estar no lucro real por estratégia é ótimo. Entretanto, a estratégia deve prevalecer também em qual lucro real é melhor, no anual ou no trimestral. Sétimo tópico que eu considero muito relevante. Não esqueçam que o lucro real anual ele tem uma flexibilidade incrível, porque no lucro real anual, todo mês de janeiro até novembro, exceto dezembro que configura o ajuste anual, nós podemos fazer o quê? Nós podemos encerrar as demonstrações financeiras mensais e podemos decidir se nós pagaremos o imposto de renda e a contribuição social ou pela suspensão e redução, que seria pela utilização do balancete, ou pela estimativa, que seria a aplicação do lucro presumido dentro do lucro real, para ser mais claro, ou seja, eu trabalhar com as presunções. Portanto, isso pode ser uma bela ferramenta de estudo, de análise e de planejamento mensal. O trimestral não há essa hipótese, só no anual que nós podemos trabalhar de janeiro a novembro, repito, com a perspectiva de pagarmos ou pelo lucro ou pela presunção. E basta elencarmos isso na antiga DCTF, que agora é o MIT, e isso estará alinhado também com a ECF. Oitavo tópico que eu considero relevante. Quando eu estou no lucro real anual e eu vou fazer o ajuste anual em dezembro, que é o único que eu não posso fazer por presunção, que eu tenho que efetivamente fazer pelo balancete, pelo resultado auferido, eu tenho duas formas de calcular e de recolher o tributo caso haja saldo a pagar. Eu posso pagar até 31/1 de cada ano, nesse caso eu não tenho nem juros nem multas, ou eu posso pagar até 31/3. O código de DARF é diferente nos dois cenários, mas se eu pagar até 31/3, eu não tenho multas, eu tenho Selic mais 1%. Então pode ser algo também bem interessante para eu ter um tempo hábil para encerrar as demonstrações e para eu fazer fluxo de caixa na minha empresa. Nono item. O que é o saldo negativo de contribuição social e o saldo negativo de imposto de renda? Cuidado para não confundir com base negativa, com prejuízo fiscal. Há muita confusão nessa nomenclatura. Saldo negativo de contribuição social e de IRPJ é algo que a gente só consegue recuperar por intermédio de perde-comp de saldo negativo. O ideal é que essa perde-comp de saldo negativo ela só seja feita após a entrega de todas as obrigações anuais que nós temos, ECD, ECF, DIRF. Depois que eu entreguei tudo lá até julho, aí sim eu fico apto para fazer o saldo negativo relativo ao ano passado. E como que eu formo o saldo negativo? Imagine que no lucro real anual eu vou recolhendo mês a mês ou pelo lucro que eu já oferi ou pela presunção. Caso em algum momento eu paguei porque eu tive lucro e depois a empresa gera prejuízos e ao término do ano eu não tenho base para pagar ou eu paguei mais do que de fato eu devo, nasce o saldo negativo, que nós poderemos absorver, poderemos recuperar por intermédio de perde-comp. Décimo item, base negativa e prejuízo fiscal. Esses também eu tenho que recuperar por perde-comp? Não, meus caros, esses não. A base negativa e o prejuízo fiscal, eles nascem de que forma? A partir do momento que nós buscamos o resultado do exercício, fazemos as adições, fazemos as exclusões e geramos um prejuízo na empresa,
esse prejuízo ele vai sendo registrado na parte B do LACS e na parte B do LALUR. O prejuízo registrado na parte B do LACS, ou seja, de contribuição social, ele é chamado de base negativa. O prejuízo registrado na parte B do LALUR, que é o de imposto de renda, ele é chamado de prejuízo fiscal. A partir do momento que eu levei para a parte B do LACS e que eu levei para a parte B do LALUR a base negativa ou o prejuízo fiscal, eu não preciso de PERDCOMP. Eu preciso do quê? Eu preciso apropriar, compensar esses prejuízos à medida que eu gerar lucros tributáveis. E aí eu tenho um limite, conforme o regulamento, conforme a instrução normativa, eu só posso me apropriar no montante de 30% do lucro auferido. Cuidado para não confundirem 30% da base negativa do prejuízo fiscal, não é isso. Imagine que eu tenho 100 mil de base negativa. Então eu posso apropriar 30 mil? Não. Depende do lucro que eu gerar. Imaginem que eu tenho 100 mil de base negativa e eu gerei 10 mil de lucro. Se eu gerei 10 mil de lucro, eu vou aplicar 30% sobre os 10 mil e o 30% sobre os 10 mil é que eu vou utilizar da minha base negativa. Meus caros, trouxemos mais um vídeo objetivo, um vídeo pontual, um vídeo sobre lucro real, que trata aqui de alguns pontos que eu sinto que os profissionais têm bastante dúvida no dia a dia, e eu espero que a gente tenha aí de uma forma bem dinâmica, bem breve, ter agregado algum conhecimento para vocês. Quem gosta do nosso canal, quem gosta dos nossos vídeos, ajude-nos, dê um like, compartilhe, inscreva-se, que o nosso foco é disseminar desenvolvimento, é disseminar conhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.